Fala pessoal, tudo bem? Então pessoal, como vocês perceberam, né, tá tendo toda uma discussão, né, em torno do episódio lá do Nicolas Ferreira nas redes sociais. E é claro, né, os bolsonaristas, as pessoas que estão do lado dele vão defendê-lo, né? Eu fiz uma postagem aqui na aba comunidade do canal criticando a hipocrisia, né, desses religiosos. Porque agora eles estão falando em ciência, né? Olha o que o Malafaia fala aqui, ó. A ideologia jamais pode vencer a ciência. O mesmo pastor que durante a pandemia queria que as igrejas ficassem abertas, chegou a ameaçar, desafiar, falou: desafia alguém fechar uma igreja minha, que não sei o que. Inclusive o primo dele, né, acho que é primo, não sei o que, Malafaia, morreu de coronavírus. Mesmo ele dizendo que era voz profética. E a pandemia inteira foram contra a vacina, defenderam um presidente que falou que vacina causa AIDS, o que é completamente impossível. Falaram contra a máscara, isolamento social, todas as medidas sanitárias eles foram contra. Agora, quando envolve gay ou trans, aí eles puxam a carta da ciência, né? Como se eles respeitassem a ciência, né? E a questão, pessoal, não é nem essa também, sabe? Porque eu também sou uma pessoa que respeita a ciência. Que nem eu falei naquele vídeo que eu falei do Nicolas Ferreira. Eu sei que existem diferenças biológicas entre homem e mulheres. Agora, o problema, pessoal, é que eles estão reduzindo a discussão, esse pessoal que não é da ciência, como o Malafaia e os companheiros dele, como se tudo se resumisse a XX e XY, né, que é os cromossomos que determinam o sexo das pessoas. Olha, a mulher tem um par de cromossomo igual, né, XX, e o homem tem um cromossomo X e um Y, formando um par. Só que na verdade, pessoal, esse conceito já não é mais assim pela ciência, isso já é ultrapassado. Eu vou ler um pedacinho aqui de um blog para vocês verem, um blog científico, onde fala o que são esses cromossomos sexuais, tá? Lembrando que cromossomo sexual não tem nada a ver com sexualidade. Tá? Tem a ver com a definição de gênero. O que determina se uma pessoa é homem ou mulher, tá bom? Vamos começar lendo aqui do começo, ó. O cromossomo sexual está presente em todos os indivíduos humanos e possui atribuições relacionadas à nossa formação ao longo da vida. Em termos de fecundação, existem células germinativas que, quando combinadas, formam uma dupla de cromossomos, XX, que seria mulher, ou XY, que seria um homem. Inclusive tem gente aí que comentou na minha postagem que o homem veio primeiro, né? Acho que é por causa da Bíblia, mas na verdade é o contrário. Na verdade, no período evolutivo, foi a mulher que originou o homem, não ao contrário. Tanto que teve um biólogo já que participou de uma live minha que ele comentou isso. Tá? Quem quiser procura aí nos vídeos ao vivo, porque foi a mulher que gerou o homem, e não ao contrário, como diz a Bíblia, tá? Por outro lado, ao longo da formação do indivíduo, diversos processos podem influenciar a definição do sexo, não somente o cromossomo aqui, ó. Vocês estão vendo? Então esses argumentos de XX, XY que eles usam já estão um pouco ultrapassados isso daí. Hoje em dia a ciência já trabalha com outras variantes, tá bom? Além disso, esses cromossomos sexuais são responsáveis por diversas outras características do ser, além do gênero. Quer entender melhor? Siga conosco. Então o que é um cromossomo sexual? Em humanos, o sexo é predominantemente determinado pelos cromossomos sexuais. XX para mulher e XY para homem. Por isso pode-se afirmar que o chamado cromossomo sexual existe sendo X ou Y e na maior parte dos casos atribui características sexuais aos humanos. Mas quando mergulhamos ao fundo na história da descoberta desses cromossomos, podemos descobrir que entre os 20 e 30 anos após sua descoberta, eles eram classificados como qualquer outra coisa, menos como cromossomos sexuais. A determinação de sexo pode ser muito mais complexa do que parece num primeiro momento. Teoricamente, a presença ou ausência do cromossomo Y é o que conta. A presença dele determina um indivíduo do sexo masculino, já a ausência do sexo feminino. Mas ao longo dos anos, a ciência e a medicina têm mostrado que a determinação sexual não é algo binário, tá? E que existem pessoas cujos cromossomos sexuais dizem uma coisa, mas as gônadas, que são os ovários ou testículos, ou a anatomia sexual dizem outra coisa. São as chamadas doenças do desenvolvimento sexual. Um exemplo, deixa eu fazer uma pausa aqui no vídeo, é hermafroditas. Que eu até fiz um shortzinho aí perguntando, né, quem criou a hermafrodita? Porque tem pessoas que são hermafroditas e não é de hoje na história da humanidade. Ó, hermafrodita é a pessoa que nasce com dois órgãos genitais ao mesmo tempo, tanto masculino quanto feminino. E aí, uma pessoa que nasce com os dois órgãos sexuais, ela é o quê? Ela é homem ou mulher? Porque se a gente reduzir tudo a XX, XY, então como que um bolsonarista definiria um hermafrodita? Essa situação é conhecida como hermafroditismo ou intersexualidade, e suas causas ainda não estão bem estabelecidas. No entanto, é possível que o hermafroditismo se trate
do resultado de alterações genéticas durante o desenvolvimento do útero. E é isso mesmo. Outra forma de hermafroditismo é aquela onde a criança nasce com a região genital e externa bem definida, mas possui outras alterações gonadais, que é aquilo que a gente está falando de ovários ou testículos, importantes, como é o caso de um menino que quando chega à adolescência menstrua e desenvolve mamas, por exemplo. Então vamos pegar esse exemplo aqui hipotético. O garoto tem um pênis, né, um órgão sexual masculino, mas ele menstrua porque ele tem ovários. Isso faz dele o quê? Um homem ou uma mulher? Ele é XX ou ele é XY? Então a ciência já não trabalha mais dessa forma binária e simplista, como eles dão a entender, tá bom? Eu vou ler só mais um pouco, pessoal, que o artigo é extenso, mas eu já li. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ó, no início da vida embrionária, que é onde tudo começa, é impossível distinguir fisicamente as diferenças sexuais entre macho e fêmea. Quer dizer que quando a gente está no feto, a gente não tem sexualidade ainda. Ela é sexo ainda, perdão. Não é sexualidade, tá? A gente não tem sexo, não tem gênero ainda. Aí conforme o desenvolvimento ocorre, os tubérculos genitais vão diferenciando em ovário ou testículo. Então esses tubérculos, que são aquelas bolinhas, elas vão se tornar ou testículos ou ovário. Se tornar ovário, vai ser mulher. Se tornar testículo, vai ser homem. Ou seja, ou ela vai ficar interno ou vai ficar externo. O desenvolvimento do testículo estimula a produção de testosterona, que levará ao desenvolvimento dos dutos seminais. E na ausência da testosterona, o ovário se desenvolverá. Ou seja, se não tiver testosterona, vai virar um ovário. Além disso, os hormônios sexuais também direcionam o desenvolvimento das genitálias externas. Os cromossomos X e Y são significativamente diferentes em densidade e quantidade de genes. O cromossomo X contém mais de 1.400 genes e aproximadamente 150 milhões de pares de base. E o cromossomo Y contém um pouco mais de 200 genes e aproximadamente 50 milhões de pares de base. Qualquer pequena alteração em um dos cromossomos sexuais, ou mais especificamente mutações em genes relacionados a esse processo, pode ter grandes efeitos na determinação sexual de um indivíduo. Agora vamos esclarecer algumas confusões comuns envolvendo o tema. Com os avanços do conhecimento do nosso genoma, cientistas têm conseguido identificar cada vez mais genes relacionados ao processo de determinação sexual que não estão localizados no cromossomo X ou Y. O que ele está falando aqui? Como nós vimos, Perdão, tem umas batidas aí, pessoal, o pessoal está fazendo uma reforma aqui. O cromossomo X ele tem muito mais genes que o cromossomo Y, né? Infinitamente maior. E tem outros cromossomos que também têm genes, que não são nem X nem Y, mas que eles podem influenciar também no sexo da pessoa, no gênero. Então, ó, tem mais genes que são relacionados nesse processo. Não dá para reduzir tudo só a XX e Y. Por exemplo, foi identificado que o gene WNT4 promove o desenvolvimento ovariano e suprime o desenvolvimento testicular. Ou seja, ele faz a pessoa ter ovário em vez de testículo. E indivíduos com uma cópia extra desse gene podem desenvolver genitálias e gônadas atípicas. Outro exemplo é o gene RSP01, que quando alterado em indivíduos XX, esse desenvolve uma ovotestis. Outro exemplo é o gene RSP01, que quando alterado em indivíduos XX, que são mulheres, esse desenvolve um ovotestis, que é uma gônada com áreas de desenvolvimento ovariana quanto testicular. Ou seja, a pessoa teria tanto testículo quanto ovário. Interessantemente, apesar de fundamentais para o desenvolvimento sexual normal, ambos os genes estão localizados no cromossomo 1. Por muitos anos acreditamos que a definição sexual que ocorria durante o desenvolvimento embrionário não pode ser alterada. No entanto, cientistas ao redor do mundo têm demonstrado o oposto. O sexo pode ser alterado ao longo da vida? O sexo definido ainda no período pré-natal pode ser alterado, ou seja, antes do nascimento. E para que isso ocorra, necessita de uma manutenção constante. Bom, pessoal, eu vou ter que dar uma paradinha aqui no vídeo, que o pessoal está fazendo uma reforma aqui e o barulho está atrapalhando demais, tá bom? Eu vou colocar esse link aqui na descrição do vídeo para vocês lerem. E eu queria mostrar só uma última coisa antes de encerrar sobre essa questão, que é esse tweet aqui que está viralizando entre os bolsonaristas, ó, que eles estão falando que aqui é uma mulher trans lutando com uma mulher cis, uma mulher normal. Só que na verdade essa mulher aqui, essa grandona aqui, ela não é uma mulher trans, tá? Como eles estão falando. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui é a Gabi Garcia, tá? Ela é uma lutadora de MMA e ela é mulher mesmo.
E justamente esse caso que os bolsonaristas estão viralizando e mentindo, dizendo que ela é transexual, prova isso que esse artigo aqui está falando, que o que define o gênero da pessoa vai muito além dessa simplicidade binária de XX ou XY. Porque você vê que é uma mulher, nitidamente, que ela tem traços bem masculinos no corpo dela. Aqui, ó. Entendeu? Mas ela continua sendo mulher. Ela não tem genitália masculina, ela não é mulher trans, ela não passou por processo de mudança de sexo, nem nada, tá bom? Deixa eu só ver aqui a conclusão aqui do estudo, aí eu deixo o link aí na descrição, porque tá muito barulho aqui, eu não vou conseguir... Aqui, ó. A revolução genômica tem permitido que diversas questões sejam investigadas, determinando novos sistemas biológicos molecularmente definidos. Os dados gemônicos tornam possível estudar e buscar respostas sobre os mecanismos evolutivos relacionados com a determinação sexual e as interações genéticas que controlam esse desenvolvimento. A presença ou ausência de um determinado cromossomo sexual não define diretamente o sexo. Ó, preste atenção. Estão vendo? Então não é mais aquela questão de XX ou XY. No entanto, os cromossomos X e Y estão relacionados com essa determinação em alguns níveis, mas não todos. Tá? Cada vez mais a ciência e a medicina serão capazes de compreender essa relação, a dosagem cromossômica e a gênica, e o seu impacto sobre o indivíduo. E um grande exemplo dessa busca pelo entretenimento foi a determinação pelo NIH, é o National Instituto de Saúde, de que todos os cientistas deveriam usar exemplares masculinos e femininos em suas pesquisas. É importante compreender também que existem dois cenários, o sexo biológico e a identidade de gênero, que tanto um quanto o outro são definidos de maneira binária. Não são definidos de maneira binária, perdão, como foi discutido por muitos anos. A chave para compreender essas nuances esteja na relação entre o contexto e as variantes observadas. Ainda há muito que ser estudado, questionado e desvendado. Dessa forma, mitos serão derrubados e novos fatos ainda serão trazidos à tona, mudando constantemente o que achamos saber sobre a nossa biologia. É aí que mora a fascinante dinâmica da pesquisa científica. Tá? Então a gente sabe hoje em dia que tem um leque de genes e variedades que afeta o gênero e o sexo do ser humano. Tá? Então não dá para reduzir tudo nesse complexo arcaico e antigo, que é só XX, X homem, só tem dois gêneros, só tem homem e mulher, não sei o que. Não, na verdade tem uma gama de variedades biológicas que derrubam esse tabu. Tá? E o que define o sexo hoje em dia já não é mais só XX ou XY. Eles ainda são importantes, são, mas em níveis, mas apenas em alguns níveis. Tá bom? Eu vou deixar o link desse artigo aí na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Paz a todos.